Poderiam confirmar se vocês estão me vendo, porque tive um problema técnico aqui? Alguém pode fazer essa gentileza? Boa noite, Max. Você está me vendo? Está tudo certo? Porque deu problema aqui na hora de entrar, é possível? Ok, então vamos começar finalmente. Ricardo, obrigado. Tentei aqui conseguir, fuçando. Boa noite, gente. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco. Peço desculpas que tivemos aqui um probleminha técnico, mas já está superado. Então, boa noite, Max. Obrigado aí pelas dicas. Kelly, boa noite. Então, vamos lá. Antes de mais nada, até para que a gente possa se harmonizar, vamos elevando o nosso pensamento, nos unindo ao nosso mentor espiritual, esse companheiro de todas as horas. Juntamente com ele, vamos nos unindo a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, essa irmã tão querida, agradecendo a ela toda a sua atenção para conosco, pedindo que ela nos leve até seu amado Filho, nosso Mestre Jesus, para que possamos pedir a Ele que possa nos levar até a presença de Deus, nosso Pai, e diante de Deus agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que temos de estar aqui trabalhando a nossa evolução espiritual. Eu estou recebendo um recado aqui do Ricardo, que ele não está aparecendo ali, mas o pessoal está dizendo que está e vou ficar na dúvida, mas eu vou continuar. Elevando o nosso pensamento, então, façamos a oração que Jesus nos ensinou quando aqui esteve entre nós, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal, pois é teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Pronto, voltamos. O Ricardo, que é o responsável aí pela transmissão, está dizendo que não está recebendo lá. Eu também não estou vendo a Maria, se ela puder entrar em contato. Eu não sei o que aconteceu, mas estamos aí, vocês estão me vendo? Então tá bom. Então vamos lá, o meu nome é Rudney, eu sou voluntário da Seara Espírita Jardim das Oliveiras aqui em Praia Grande. Também sou voluntário da Casa Espírita Renovação de Mongaguá e fazemos parte do grupo de teatro Elos de Amor. Já desde 1999 trabalhamos com a arte espírita. E eu gostaria de agradecer, eu estou aqui tentando me acalmar um pouco, tá? Confesso a vocês que fiquei um pouco nervoso, mas é assim, quando a gente entra em cena, a gente fica nervoso. E eu queria agradecer a Maria por mais esta oportunidade que ela me dá de estar aqui com vocês. E ela me confessou que, como vocês não se comportaram, aí ela me convidou, porque aí vai ser um pouco de castigo aí, para vocês me assistirem. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao mentor desta casa maravilhosa, Lar Espírita Amor e Luz, por esses trabalhos, que estão sendo realizados. Então, nós somos convidados hoje para falar sobre um tema: os sãos não precisam de médico, que nós encontramos no capítulo 24, nos itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler só um pedacinho aqui desse
desse capítulo, vou ler o item 11, para que a gente possa depois começar a conversar a respeito disso. Então diz assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Muito bem. Então, eu acho que esse tema, né, é extremamente atual, com tudo que nós estamos vendo e passando nesse momento. Né? Se não, vejamos o que acontece ao nosso redor. Nós temos visto aí muita gente apavorada com o atual estado de coisas, como a violência, a fome, desamor, né? E a gente lembra que o que é bom é difícil de dar audiência, né? Mas o que é ruim sempre dá mais ibope, como diz as pessoas, né? E aí eu comecei a fazer uma análise, né? Mas quem sou eu, né? Por isso que eu estou trazendo essa reflexão para que a gente faça junto. Será que está mesmo pior? Será que, como o povo fala, esse mundo virou de cabeça para baixo? Por que está acontecendo tudo isso? E aí eu comecei a fazer uma análise, né? Por que a gente acha que está crescendo tanto assim? Bom, primeiramente, o número de habitantes do planeta cresceu muito, né? Então, é provável que o número de casos também assim aconteça. Mas, será mesmo? Será que temos a informação dessa proporcionalidade? O que acontecia antigamente e o que acontece agora, relativamente ao número de habitantes? Um outro ponto que nos faz pensar bastante é que hoje nós somos muito mais bem informados, né? Por exemplo, nós estamos tendo as Olimpíadas e a transmissão do Japão, ela é em tempo real, coisa inimaginável há algum tempo atrás. Eu não quero falar que eu já passei dos 15 anos, mas já passei, acredito também que o Max e tantos aí que nos acompanham. Eu lembro que quando eu vim aqui para Praia Grande, eu morava em São Paulo, quando eu vim aqui, para fazer uma ligação para São Paulo, nós tínhamos que pedir na telefônica, né? Até porque não existiam muitos telefones, e demorava às vezes 1 hora, 2 horas para você conseguir falar. E hoje você fala com o mundo inteiro através do seu celular e com imagem, coisa que a gente nem passava pela cabeça que a gente podia estar fazendo isso que nós estamos fazendo agora, conversando, não é? E por que eu estou falando tudo isso? Porque o número de críticas, de palavras ásperas que eu escuto em relação a esses acontecimentos estão me deixando extremamente preocupados. Aí, o nosso tema que diz que quem precisa de médico são os doentes, a gente percebe que a nossa humanidade está doente e sempre esteve doente, não é? Fala-se em violência, mas se a gente buscar um pouco na história, né, no passado, nós fomos bárbaros, chegamos a ser canibais em outras vidas, né, de repente, porque o que será que nós fomos no passado? Será que não fomos tão ou mais violentos do que tudo isso que está acontecendo agora? Mas que aconteceu conosco, de repente o que não está acontecendo com esses irmãos equivocados, que estão cometendo essas falhas hoje, de ter recebido o auxílio e o remédio e aproveitarmos disso? Quantas reencarnações foram necessárias para que nós chegássemos nesse nosso estágio atual? Que não é lá grande coisa, diga-se de passagem, não é? E quantas ainda precisaremos, por assim dizer, para que
a gente receba essa cura total, a nossa evolução. Então eu comecei a pensar, né, e estou trazendo isso para que vocês pensem também, junto comigo, não é? Tudo isso que está acontecendo. E aí, eu falei, caramba, né? Qual será a nossa posição diante dessas situações que a gente está comentando aqui? Como é que nós devemos agir? E aí eu fiquei muito mais preocupado. Eu falei, caramba, nós somos espíritas, né? E o nosso objetivo, a nossa melhora, a nossa reforma íntima, o que a gente busca fazer é seguir os ensinamentos de Jesus. Então nós não podemos nos comportar de forma contrária a esses ensinamentos, não é verdade? E aí eu fiquei muito preocupado quando comecei a ver alguns amigos, alguns colegas aí de doutrina, e veja bem, isso não é nenhum tipo de crítica, não, muito pelo contrário, é uma constatação. Em alguns casos que a gente vê aí de agressões, principalmente de mulheres, roubos e tantas outras transgressões, o caso do Lázaro aí, que foi uma coisa recente, e vi vários companheiros numa crítica terrível, né, julgando, condenando e querendo executar esse pessoal, né, essas coisas. Então eu falei, nossa, nós não podemos ter esse tipo de postura. Em especial, né, nesse caso recente que tivemos aí do Lázaro, por que não dizer, né, esse nosso irmão tão equivocado, acho que a palavra é correta. Quando eu vi pela televisão que a mídia fez um estardalhaço, né, a respeito disso, quando esse irmão foi localizado, reagiu, a polícia atirou e o trouxeram, e vi aquele povo todo vibrar, ai, e tal. Eu entendi da seguinte maneira, eu falei, caramba, eu até entendo a posição dessas pessoas, não é? Passaram vários dias na mata, cansados, com fome, uma série de coisas. Até entendo essa vibração deles, porque eles também não têm o mesmo conhecimento que nós temos. Não têm o conhecimento que nós temos. Portanto, eles não têm obrigação de entender de outra forma. Mas quando você vê espíritas vibrando e comentando e falando, não, tá certo, aí eu falei, caramba, se eu comentar isso, eu vou arrumar uma inimizade, né? Porque vão achar que eu estou defendendo a pessoa. Eu não estou defendendo. Eu estou querendo entender. Porque um dia nós tivemos aqui na Terra um ser maravilhoso que diz que os sãos não precisam de remédio. E aí eu entendi que tantos desses irmãos equivocados que batem em mulheres, que fazem roubos, que assassinam, que eles não têm o conhecimento que nós temos. Aí alguém pode falar assim, mas você acha que eles não têm consciência do que fazem? Evidente que têm a consciência do que fazem. O que eles não sabem e nós sabemos são as consequências desses atos, daquela lei maior, da ação e reação, causa e efeito, e do retorno que isso pode nos trazer. Aí, caramba, eu falei, puxa vida, o que cabe aí? Aí cabe o capítulo 10 do Evangelho que diz, bem-aventurados os misericordiosos. Então, misericórdia, Pai, misericórdia com essas pessoas, porque eles não sabem o que eles estão plantando e vão ter que colher lá na frente. Será que não faltou remédio? Não
não lhes viraram as costas quando precisavam ter a orientação necessária? Será que eles tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos? Será que não fomos piores? Eu costumo brincar muito, eu disse que eu não participei da crucificação, mas gritei Barrabás. E aí a gente começa a refletir a respeito disso. A gente reclama muito e faz pouco, né? Essa semana tem um amigo nosso aqui na região que ele é espírita há muitos anos e está à frente de vários trabalhos, esteve à frente inclusive das entidades coordenadoras. Ele veio falar comigo, tenho muita amizade com ele, inclusive o pessoal brinca com algumas situações e ele me perguntou assim: o Rudney, daria para você dar uma aula lá? Eu estou fazendo um curso. Eu falei: olha, meu querido, infelizmente eu não posso porque eu tenho outros compromissos. Eu assumi um compromisso aqui na casa, inclusive eu estou transmitindo daqui, tá? Porque aqui é mais sossegadinho, eu moro pertinho, então eu vim fazer essa transmissão daqui. E eu não posso, porque eu estou fazendo um atendimento fraterno no mesmo dia, eu não posso abrir mão porque eu estou à frente desse trabalho. E o curso era demorado, não tenho como fazer. Dificilmente eu digo não, mas infelizmente foi preciso. Aí ele virou para mim e falou: o que você acha desses espíritas de esquerda? Eu confesso que fiquei meio confuso com a pergunta, porque eu falei: o que é espírita de esquerda, né? Aí eu falei: bom, eu sei que algumas religiões, né, de origem africana, indígena, existe, né, uma linha do bem, outra linha do mal, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei: será que é isso que ele está falando? Eu falei: não, mas espírita não é isso, espírita é outra coisa. Aí eu entendi o que ele estava falando, né? Ele estava falando em relação àqueles que não estão de acordo com a atual política e que são os contrários, os de esquerda. Aí quando eu entendi a pergunta, eu falei: peraí, eu não sabia que espírita tinha direita, esquerda, centro. O que eu entendo é que nós temos que respeitar a opinião de cada um, concordando ou não, mas que a gente tem que respeitar e que a gente deve optar por escolher aqueles cujas atitudes são condizentes com aquilo que o nosso governador, chamado Jesus, governador planetário, nos orientou, independente dele ser daqui, dali, do centro, de cima, de baixo, qual é a diferença, né? E ele estava muito bravo, né, com essa situação. Eu falei: mas, meu querido, é através das nossas atitudes que a gente mostra e dá o remédio para esses males, não nos cabe julgar. E outra, temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que Deus nos deu. Somos todos irmãos e fomos criados simples e ignorantes, e devemos então agir dessa maneira. Não gostou muito da minha resposta, mas é o que eu tinha naquele momento para poder passar para ele. Entende como é profundo o tema dessa nossa conversa, desse capítulo do Evangelho, desse item? Como a gente falha muito em não dar a oportunidade e oferecer o remédio àqueles que tanto necessitam. Ah, mas qual é o remédio? Estamos aqui dentro de uma casa espírita, cuja função é orientar, não é resolver. É orientar, é mostrar que tudo tem uma razão de ser, tudo aquilo que nós aprendemos, que somos herdeiros de nós mesmos, que tudo que fizermos vamos ter que resgatar, mas que Jesus e Deus está no comando, que tudo acontece porque Ele permite. Então essa é a reflexão
que eu trago dos dias atuais a esse tema. No nosso Evangelho, no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao tema, ele fala aqui da questão da mediunidade, né? onde ele nos coloca que a mediunidade é um dom comum a todos nós. Uns mais, outros menos. E aí ele disse assim que muita gente poderia, como dar o dom da mediunidade a uma pessoa que a utiliza de feito, não deveria ser só para aqueles que realmente têm condições e tal. E a inteligência desse livro que nos orienta diz, se ele é um dom como a fala, o ouvir, quer dizer, se Deus colocasse no mundo só aqueles que falam coisas boas e tivesse voz, se aqueles que só pudessem ouvir coisas boas, né, pudessem ouvir realmente, nós viveríamos numa legião de mudos, né? Porque quem de nós não fala bobagem? Quem de nós nunca se equivocou para externar uma opinião ou qualquer coisa assim? Eu mesmo agora posso estar externando alguma coisa que vocês não concordem, mas já pensou? A legião de mudos, de cegos que não pudessem ver, só poderiam ver aqueles que veem coisas boas dos outros. Nós temos muito que trabalhar. Como eu disse, a nossa humanidade ainda está muito doente, muito necessitada daquele remédio que Jesus nos trouxe e não pode ser ministrado em doses homeopáticas, não. Tem que ser uma coisa forte, bastante. E quem vai ministrar se não nós? De que maneira? Com as nossas atitudes. Ainda incorremos no erro de estar numa fila de banco e alguém começa a comentar alguma coisa, não sei o quê, porque está demorando, porque o caixa foi beber café e não sei o que lá, e aí a gente pega aquela pilha e começa a reclamar também, ao invés de, não é assim, tenha paciência. Se estamos aqui é porque precisamos trazer uma palavra boa. Os amigos sabem, eu todo dia de manhã, e já passam de mais de 500 poesias, eu leio uma poesia e coloco no Facebook, nos grupos de WhatsApp, e isso se multiplicou, coloco no Instagram também, porque eu achei que a melhor coisa a fazer era levar uma boa palavra no meio de tanta bandalheira que essas mídias, né, colocam. Tem algumas coisas engraçadas, eu curto também, mas tem coisa muito pesada, muita crítica. E aí eu resolvi fazer isso. E de repente eu descobri que eu estava levando remédio para muita gente. São grupos que entram em contato comigo, de pessoas que se tornaram muito amigas e muito queridas, mas gente que eu não fazia nem ideia, que começou a ver e às vezes eu atraso um pouquinho, não é? Porque eu sou humano, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, mas não é sempre que dá para fazer as coisas de imediato. E as pessoas cobram, mas você não vai colocar hoje? Cadê que a gente vai fazer? Tem um grupo que faz um evangelho aqui e só faz o evangelho depois que escuta a poesia. Talvez para usar o tema, alguma coisa assim. Isso me deixou muito feliz. Não envaidecido, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas feliz porque eu vi que um pouquinho eu estava fazendo a diferença. E aí comecei a receber mensagem do Rio de Janeiro, da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos. Falei, olha, caramba, dos amigos aí de São Caetano, né? United States of São Caetano, né, Max? Eu achei isso muito legal. Então eu falei, olha, sem querer comecei a fazer a diferença para algumas pessoas.
E realmente me deixou muito feliz. Então, se a gente começar a prestar atenção ao nosso redor e nos permitir ser mais gentis, trazer sempre uma boa palavra, tentar levar uma mensagem de fé no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo, mas tentar entender e tentar fazer essa diferença, ajudar realmente aqueles que necessitam. É como ele diz aqui no Evangelho: mas tem aqueles que erram. Todos nós erramos. Quando ele fala da mediunidade, a gente nos vem à tona, e me foi questionado a questão do nosso irmão João de Deus, que infelizmente se perdeu. Uma mediunidade linda, de cura, ajudou muita gente, mas vislumbrou e se perdeu. O que fazer com esse irmão? Criticar, xingar, bater, isso já tem muita gente fazendo. Por que não orar, pedir a Deus que ilumine aquela cabeça, que possa fazer ele entender? E ele sabe, o pior é isso. Então o peso da marreta vai ser pior, porque ele sabe, ele tem o conhecimento que ele vai colher nada de bom. Mas Deus, na sua bondade infinita, vai dar mais uma oportunidade para ele, numa próxima reencarnação, para corrigir. Como fez conosco. Como disse no começo, quantas oportunidades nós tivemos para chegar nesse estágio que estamos hoje. E como eu disse, que não é lá grande coisa, porque ainda somos muito falhos, temos muito ainda a fazer, muito ainda a corrigir, muito ainda a caminhar. E aí a pergunta é: o que podemos fazer? E como podemos fazer? Nós pregamos isso direto, que é através do exemplo, que nós vamos fazer a diferença para todo mundo, não é? E a gente acredita nisso? Acredita realmente nisso? E por que não fazemos? Porque quantas e quantas vezes ainda a gente se pega criticando, julgando, dando ouvidos àqueles que se aprazem do mal. Graças a Deus o espírita já liberou essa coisa de maledicência, né? O espírita não faz mais isso. Já estamos muito acima disso. Brincadeira, ainda a gente precisa trabalhar e melhorar muito. E quando houve a sugestão desse tema, desde que me foi sugerido, eu venho, não vou dizer preparando, porque eu não sou muito de preparar as coisas, não. Eu me deixo envolver realmente, né, pela espiritualidade, que me ajuda sempre, me ajuda muito. E a gente vê, né, o quanto a gente ainda pode fazer. Eu tenho feito esse trabalho aqui na casa, estando à frente junto com os companheiros voluntários, né, que a gente denominou de atendimento fraterno, por conta das pessoas que estavam assim extremamente amarguradas, desalentadas. E quando eu vejo um irmão que aqui frequenta, que chegou derrubado, sair sorrindo, porque eu sou meio palhação assim, né, palhacildo, uma amiga que fala que eu sou palhacildo. Eu brinco, procuro elevar o astral da pessoa, vou lá, converso e passo algumas informações, porque eu realmente acredito que a gente pode fazer a diferença. Criticar é fácil, apontar o dedo é fácil, eu quero ver resolver. E nesses dias de hoje, nós estamos tendo essa oportunidade
dentro da nossa própria casa, muitas vezes, com a moça da padaria, com a menina da farmácia, com o motorista de ônibus. Por que só ter pensamentos negativos e criticar? Se a coisa está errada, Jesus falou, quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos. Vamos entender isso na essência. E quanto remédio nós mesmos ainda precisamos da compreensão, porque de vez em quando a gente tem umas recaídas, vamos falar a verdade, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente está aqui à frente falando, que a gente já tem um belo par de asas, que é isso? Eu não sou exemplo para ninguém, né, nesse sentido, porque muitas vezes ainda eu me pego sem paciência, e ainda tinha aquele mau hábito de dizer, né, eu perdi a paciência até o dia que eu descobri que eu nunca tive, e não se perde o que não tem. Muito agitado, querendo resolver tudo, e sem entender o tempo de cada um de nossos irmãos. Deus nos criou simples e ignorantes. Uns aprenderam, outros não. Outros precisam aprender. Quem é que vai ensinar se a gente virar as costas? Foi isso que Jesus disse ali. Porque recebe na mesa os publicanos, as pessoas de má vida, e ele, na sua simplicidade, eu me imagino sentado àquela mesa, ele olhando para mim e dizendo assim: os sãos não precisam de médico. E aí, né, eu me vi fazendo esse comentário, né? Pô, como é que você chamou esse pessoal? E eu não sabia onde eu ia enfiar a cara, né? Que com uma palavra calma e tranquila, imagina Jesus falando para você, diante de uma crítica dessa, e você não tem o que fazer, não é? Um exemplo que a gente tem nas famílias, e posso dizer que eu tive na minha casa e também não entendia muito bem, e várias famílias vocês já devem ver isso. Tem famílias não que a gente pode dizer que são praticamente perfeitas, né? Todo mundo se ama, está tudo bonitinho, todo mundo na mesma sintonia, mas tem famílias que sempre tem um que o pessoal chama de ovelha negra, né? Coitado do bichinho, não tem nada com isso. E aquela criatura é a que mais dá trabalho, que mais dá preocupação, é mais que apronta. E aí a mãe da gente, né? Ou a mãe daquela família, dá todo um cuidado, toda uma atenção, apronta, vai lá e passa a mão na cabeça e traz, né? E aí a gente fica brava, mas como é que pode dedicar tanto amor, tanto carinho para aquela criatura que só dá trabalho, eu que faço tudo direitinho, ajudo na casa, trabalho, não tenho problema nenhum, não está nem aí comigo. E aí você lembra de novo Jesus falando assim: meu amigo, quem precisa de remédio são os doentes, não são os sãos. Para que ela vai se preocupar com aquele que é são? Ela tem que se preocupar com aquele que é doente. E o amor de mãe tem remédio melhor para isso do que amor de mãe? Fala sério. Quando a mãe acolhe, explica, perdoa, fez a parte dela, e se a pessoa não melhorar, não criar juízo, fazer o quê? Fazer o quê? Nós seremos cobrados pelas nossas obras, não pela obra dos outros, não pelas atitudes dos outros. Então é hora de mudar. Mataram o Lázaro, façamos uma oração por ele, quem sabe na próxima ele volta melhor, né? E que Deus tenha piedade dessa alma, porque não deve ser fácil o que ele está passando. E que mais? Né? O sujeito que bateu no filho e o matou, e outras tantas coisas que a gente vê e dá uma audiência danada.
E você vê o povo revoltado, querendo linchar, querendo fazer, porque o presidente é isso, porque o outro é aquilo. Gente do céu. Vamos mudar esse estado de coisas. Vamos nos colocar agora, sentados naquela mesa, junto com Jesus e seus discípulos, e com aqueles de má vida, né? Imaginar aquilo, essa população toda, essas pessoas que estão com esse monte de problemas, e a gente falar assim: vocês estão precisando de remédio. Eu estou aqui para trazer a palavra de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Eu não gosto de me estender muito, porque fica cansativo e daqui a pouco começa a ficar repetitivo. Mas eu gostaria de ler uma poesia para vocês, se me permitirem. Tem alguma coisa a ver, sim, com o tema de hoje, porque, como ele fala ali, Jesus, ele cuidava dos estrupiados, daqueles que necessitavam, que passavam fome, que tinham problemas. É a eles que ele acolhia. E então essa poesia tem tudo a ver. A poesia é de Maria Dolores, que eu adoro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem como título Bendito Sejas. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tantas vezes se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe o coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço. Porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão onde ampare nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. Maria Dolores. Isso está no livro Poetas Redivivos. Minha gente, muito obrigado de coração por terem a paciência de estar aqui comigo, me ouvindo, pela oportunidade que me deram de eu colocar esse tema para a nossa reflexão. Como a gente sabe, quem precisa ouvir, principalmente é aquele que fala, né? Porque a minha boca é que está mais perto dos meus ouvidos, né? Então isso é super importante que a gente possa estar estudando ou lendo para poder fazer essas lives. Muito obrigado, Maria, por ter me chamado. Muito obrigado, Ricardo, por ter me orientado. Muito obrigado, Max, Camille e um monte de gente que está aqui. Se eu for falar, Rosália, que está aqui dispondo o seu tempo para nos assistir, Miriam, Capinã, quem mais? Vera Lúcia, meu Deus, Maria Ellen, Elânia, nossa, Neuza, meu querido amigo Marcelo, que também coloca todos os dias uma mensagem.
que nos inspira também. É isso, gente, sabe? É gente do bem fazendo bem pelo bem. Que possamos encerrar então essa nossa conversa hoje, vibrando muito amor e muito carinho e muita gratidão, para que essa espiritualidade amiga reúna essas nossas vibrações amorosas e possa levar aonde mais se fizer necessário, como um lenitivo, um remédio a essa humanidade tão doente. Muito obrigado. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até uma próxima, se a Maria assim pedir e vocês merecerem o castigo. Fiquem com Deus. Tchau.